Professor Pedro Augusto, que é o nosso última exposição do painel, mas tão importante quanto as demais. Boa noite a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer em nome do grupo, reiterar o agradecimento da professora Daniela a todo mundo que está aqui entre nós e dizer um pouco da importância desse momento e desse evento para o Grupo Trabalho e Resistências dentro dessa faculdade, na afirmação de perspectivas críticas no direito do trabalho e no direito como um todo, e, por essa razão, agradecê-los mesmo pela presença de cada um de vocês. Todo mundo deve desconfiar pelo apertado dos prazos de envio de resumo, que foi um evento organizado com um prazo relativamente curto, mas é preciso reconhecer que, como disse bem o professor Zé Luiz, é um tempo de urgências, é um tempo em que a gente precisa reagir e organizar em todas as instâncias. Então, também me cumpre aqui reiterar o reconhecimento daqueles e daquelas que fizeram com que, num prazo tão curto, esse evento acontecesse, me reportando mais uma vez a Bárbara Almeida, a Sabrina Carozzi e também ao Eugênio, que está aqui atrás, o Eugênio Corazzi, mas também a Adriana Lamounier e todo mundo mais que, de alguma forma, contribuiu para que isso pudesse acontecer. E tem tanta gente maravilhosa e importante entre nós nesses dias de evento que eu vou tomar a liberdade aqui de cumprimentar as delegações de UFPR, de USP, de Unicamp, na pessoa de dois titulares que estão aqui entre nós. O primeiro é a professora Baci, que nos deixa aqui com muita alegria de recebê-la mais uma vez na faculdade, e o professor Marcelo Catoni, ambos cuja titularidade recente é tão recente quanto legítima e reconhecida nessas instituições. Então, nos deixa muito feliz poder estar aqui com uma plateia, nesse momento, tão qualificada para debater esses temas tão importantes. Então, todo mundo que entendeu, de alguma forma, que o tempo é um elemento traiçoeiro, que topou, num tempo tão curto, estar entre nós para discutir. E me parece que o ritmo acelerado da corrosão dos nossos sistemas redistributivos, de solidariedade e de compartilhamento de riscos sociais, que é justamente impedir as temporalidades da resistência e das reações e do distanciamento reflexivo também em relação ao momento presente. Mas aqui a gente está subvertendo um pouco as expectativas e a lógica colocada em um curto espaço de tempo para fazer um evento que, para mim, tem um peso acadêmico singular, por justamente centralizar essa discussão numa perspectiva da radicalidade crítica que ela merece. E, já que a gente está falando um pouquinho de temporalidades, vou me permitir aqui, antes de começar propriamente minha intervenção, que também é premida por uma temporalidade, que é o fato de ser o último a falar às 9h30 depois de um dia intenso, mas vou me permitir um pequeno parêntese para falar de uma trivialidade cheia de sentido, para fazer um pequeno resgate. Um dia desse eu estava no site da revista da Faculdade de Direito da UFMG, fazendo uma pesquisa até sobre informalidade, e me deparei com um dos textos do professor Messias Pereira Donato, para falar mais uma vez de titulares, foi o primeiro titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, em que ele falava de um tema que aparentemente não tem nada que ver com o nosso tema de hoje, um texto de 53, um texto do início digamos, da carreira do professor Messias na faculdade, em que ele falava, na verdade, de comitês de empresa, era uma análise dos comitês de empresa na França, e o professor Messias, com a elegância que ele tinha, que ele era muito característica, abre um ponto específico sobre a necessidade de uma reforma, mas não de uma reforma trabalhista, na visão dele de uma reforma da empresa. Em um certo momento ele vai analisando a ideia dos comitês de fábrica, dizer que o objetivo básico da reflexão dele era bastante singelo e também bastante ambicioso. Na visão do professor Messias, era preciso estabelecer uma reforma para que, abro aspas, a empresa se colocasse a serviço do interesse geral. Então, ele, de alguma forma, avalia, a partir dessa premissa, a eficácia das medidas de democratização no espaço da produção e que, por essa razão, deveriam resultar numa reforma radical da empresa. A gente precisa de muito esforço para dizer que, da década de 50 até aqui, o quadro se inverteu um pouquinho. O que a reforma trabalhista, que está diante de nós, pretende é justamente colocar o interesse geral a serviço da empresa, ou mais do que ele já está. O professor Messias, não tem dúvida, ficaria bastante chateado. Mas, feito esse registro de curiosidade, eu passo propriamente aqui aquilo que vai ser minha intervenção nos próximos 20 minutos, imagino que dê tempo de falar de tudo. Eu intitulei minha intervenção hoje de A Dupla Verdade da Reforma Trabalhista, Informalidade, Inclusão e os seus falseamentos narrativos. Eu traço aqui uma
premissa constitutiva da intervenção nos seguintes termos. Eu vou falar de Marx, que é o norte teórico desse seminário, mas de maneira bastante indireta ou imediata. Vocês vão perceber por quê em seguida, né? É óbvio que é a partir da sua descrição e crítica à violência estrutural representada pelo modo de produção capitalista, que tudo que eu vou dizer vai partir, né? Esse é o ponto de partida compartilhado a despeito das perspectivas de cada um dos membros dessa mesa e dos demais painéis, que está colocado entre nós, né? Eu poderia muito bem me reportar à objetividade das estruturas de dominação na economia política, ou a totalidade objetiva e subjetiva dos processos de estranhamento, me reportar a capítulos ou trechos muito pertinentes nesse momento, como o trabalho estranhado, propriedade privada, nos manuscritos econômico-filosóficos, ou a complexidade política e subjetiva das classes e conflitos nos textos históricos de Marx, mas eu não vou fazer nada disso. Me pareceu mais interessante, nesse momento, enfocar a importância da dimensão narrativa da reforma e os seus falseamentos subjetivos, os falseamentos subjetivos nos quais ela se assenta para garantir um retrocesso objetivo nos direitos sociais. E aqui a minha inspiração vem de uma certa reflexão que está ao redor do pensamento de Marx. A ideia de uma dupla verdade parte de um texto, na verdade, do Pierre Bourdieu, um texto de 75, que é intitulado A Dupla Verdade do Trabalho. É um texto enigmático, esse é um texto que me intriga há muitos anos. É um texto de 2 páginas, muito concentrado, em que o Bourdieu parte da sua crítica geral aos objetivismos estruturalistas e aos subjetivismos psicologistas, reiterando as duplicidades inerentes aos fenômenos sociais e às múltiplas dimensões da dominação, bem característico do Bourdieu, né? De outro lado, ele diz da impossibilidade de tratar o mundo social como coisa, né, de um desses lados, a crítica ao objetivismo, e de outro lado, da igual inadequação de tratar dele como soma das vontades ou das representações dos agentes. Então, diante da impossibilidade de cindir o social, ele propõe a imposição em caráter permanente de um trabalho necessário para objetivar o que permite ao sujeito, objetivamente, assumir um ponto de vista sobre os pontos de vista dos demais agentes engajados na prática. Constitui-se, assim, para Bourdieu, um ponto de vista estranho, que, por ser duplo e bifocal, é extremamente trabalhoso do ponto de vista da prática da produção acadêmica. Mas ele, ao mesmo tempo, muito elucidativo, porque, ao final, revela uma verdade que não interessa a todos, uma verdade que é, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva do que se faz e do que se é. Eu, pessoalmente, entendo que as leituras apressadas, talvez, de certos trechos de Marx possam ter alimentado, historicamente, uma visão de unidimensionalidade ou de pura economicidade dos conflitos sociais. Mas nada disso, evidentemente, se sustenta, né? Como eu estou aqui, de fato, entre verdadeiros especialistas no pensamento de Marx, o que não é, de modo algum, meu caso, eu fico bastante confortável para me afastar dessa visão reducionista, entendendo que a complexidade das formas do real são inerentes aos múltiplos planos de análise que vão aparecer na obra de Marx como um todo. Então, compreender o conflito em Marx como um conflito economicista, binário, reduzido, é algo que me parece temerário, né? E aqui, para lembrar o Thompson, né, que foi citado mais cedo pelo meu querido Gustavo, ele vai dizer basicamente que as classes acontecem ao viver de homens e mulheres nas suas relações de produção, que ao experimentarem situações determinantes, é que eu estou citando, dentro de um conjunto de relações sociais, com uma cultura e expectativas herdadas, ao se modelarem essas experiências em formas culturais. Ou seja, para Marx e para os bons marxistas, nunca deixou-se plenamente considerar dialeticamente a totalidade, que envolve dimensões múltiplas do conflito, né? Mas, de todo modo, eu ainda acho interessante essa elaboração e essa consideração do Pierre Bourdieu, revelando a verdade subjetiva da constituição do social. Especialmente quando, a partir dessa ideia de dupla verdade, ele move especificamente essa análise para as formas modernas do trabalho. E aí o texto, para mim, revela toda a sua beleza e o seu enigma. Ele anuncia, o Pierre Bourdieu, nesse momento, a proporção da força objetivante que se faz necessária para a afirmação do regime geral do assalariamento, do trabalho moderno. O volume de violência direta, física, associada à necessidade absoluta, à miséria, para garantir que o trabalho se mantenha, nesse momento da história, com uma proporção descomunal de violências objetivas. E para falar de hoje, né, basta se lembrar que metade das trabalhadoras e trabalhadores do mundo vivem com menos de $5 por dia, ou seja, 1,5 bilhão de pessoas sustentando famílias com pouco mais de R$400 por mês, né? E desse 1,5 bilhão de pessoas,
quase 400 milhões de pessoas, significa dizer 2 Brasis populacionalmente, vivem na pobreza extrema, com menos de R$200 por mês, sustentando famílias, né? A pobreza no trabalho, da qual tratou mais cedo a professora Daniela, é uma realidade premente. Ou, para elucidar aqui com dados muito genéricos do mundo do trabalho, os quase 30 milhões de pessoas trabalhando em condição análoga de escravo, no capitalismo do sistema mundo contemporâneo, ou os 170 milhões de crianças no trabalho, tudo isso faz com que a distopia do mundo contemporâneo do trabalho seja tão pulsante que ela não admite, de modo algum, meias palavras, né? Em sua verdade objetiva, portanto, para Bourdieu, desde a década de 70, o trabalho moderno no modelo capitalista é e sempre será exploração, nada além da exploração. A implantação desse sistema social que garanta a prevalência dessa miséria colossal e ainda nos força a discutir, como nesses 2 dias, os exageros supostos da proteção social e trabalhista, não há dúvida, é bastante complexa, né? Ocultar essa verdade objetiva da exploração é algo da mais alta importância para o modo capitalista de produção. E aqui a fala do professor Zé Luiz, acho que se encaminha um pouco na direção das considerações que eu vou fazer com base no Bourdieu, né? O Bourdieu vai apresentar, então, sua crítica à teoria marxiana do estranhamento do trabalho nos seguintes termos. Não haveria, na teoria marxiana, para Bourdieu, uma compreensão da dimensão exata que a verdade subjetiva do trabalho cumpre para a afirmação desse modelo estabelecido. A despeito de o efeito da dominação, do trabalho estranhado, se fazer sentir no plano da subjetividade de quem trabalha, suas formas são, de certa maneira, presumidas, simplificadas, como se a objetividade da exploração se afirmasse a despeito das vontades e das representações dos agentes. Aí que está a grande questão que move a minha intervenção de hoje. Para Bourdieu, a verdade subjetiva tem que ser dominada, de tal modo que a crueza da verdade objetiva se esconda, a crueza da exploração, que é a verdade objetiva, se esconda, levando ao desconhecimento da exploração por quem trabalha. E esse é um processo também de grande violência, vai dizer o Bourdieu, mas ao mesmo tempo de grandes sutilezas. Para que o indivíduo possa ver um trabalho que o mortifica, desumaniza, como algo que é um valor intrínseco e mobiliza a sua subjetividade como condição real da exploração, algo a mais, vai dizer Bourdieu, tem que acontecer. Não são só as forças objetivas da necessidade e da miséria que impelem a todas e todos ao trabalho e fazem com que a dominação se afirme. Para que ela se faça com a eficiência necessária, as subjetividades devem estar devidamente dominadas, vai dizer Bourdieu. As situações nas quais, ainda para ele, o trabalhador não espera nada além do seu salário, vivendo ipsis literis a condição do estranhamento no trabalho, são absolutamente excepcionais nas vivências, no real do trabalho. A despeito da miséria objetiva, ninguém se auto-percebe subjetivamente como um trabalhador integralmente estranhado no processo de produção. É preciso, então, vai dizer Bourdieu, modelar as subjetividades, dissolver as resistências e, para sublimar, em última análise, as violências. Assim é que no capitalismo, uma liberdade de jogo, é que eu cito Bourdieu, deixada aos agentes, é condição para a sua própria dominação. E essa não é só uma liberdade formal abstrata, como discutida anteriormente também, ela é também nessa dimensão, mas a apropriação e distorção subjetiva dessa liberdade. Essa dimensão subjetiva, me parece, é hiperdesenvolvida no capitalismo presente, de modos não previstos nas formas originárias do capitalismo industrial, muito mais do que nos seus momentos anteriores. Discursos como o management, o empreendedorismo, a concorrência, as estratégias empresariais de manipulação, a polivalência, o estímulo à inovação, as avaliações por pares ou avaliações permanentes, controles subjetivos, são anunciadas, assimiladas e praticadas de uma forma vertiginosa no capitalismo contemporâneo. E são elementos, me parece, muito mais profundos do que eventualmente vão aparecer à primeira vista. Isso porque os modos de ocultação dos níveis de violência objetivos praticados nas relações do capitalismo contemporâneo são muito sofisticados, né? E são chave na sobrevivência e expansão de um sistema que, para se expandir no momento presente, precisa promover retrocessos sociais. E aqui, para mim, entra a reforma trabalhista brasileira a ser brevemente analisada com base nessa lente teórica da provocação do Bourdieu, né? É muito fácil, e sobretudo entre nós aqui, que de alguma forma, presumo, compartilhemos certas visões em face da reforma trabalhista, constatar uma verdade objetiva da reforma. Ela significa corrosão, enfraquecimento, esfacelamento de todas as dimensões da proteção trabalhista e a morte de muitas delas, né? Toda a estrutura do direito do trabalho
fundado, entre aspas, aqui numa tentativa de equilíbrio de forças numa relação assimétrica de poder, é corroída. A reforma não é digamos, uma transformação cosmética, utópica do direito do trabalho. Ela corrói justamente os elos de ligação, né, desse edifício que tem uma complexidade que é inerente. Na dimensão coletiva, o sindicato é ainda mais enfraquecido e a discussão da reforma sindical reduzida ao ponto absolutamente distorcido, exclusivamente do financiamento compulsório. A negociação coletiva, antes pensada, ou pensada historicamente, terá aparecido historicamente como zona de avanços nos direitos sociais, torna-se via de retrocesso estabelecida, né, pelo sistema normativo. É essa a função da negociação coletiva dentro da reforma trabalhista. Na dimensão individual, em todos os seus momentos, da contratação à dispensa, das modalidades contratuais às garantias de tempo, da saúde e segurança às proteções salariais, tudo é golpeado. E de forma bastante cirúrgica, né, eu entendo. Então, o que me parece é que não é preciso ser um especialista em direito do trabalho, e aqui esse painel plural mostrou isso com muita clareza, para perceber que a reforma trabalhista é objetivamente um golpe, né? Então, para que esse golpe aconteça, é preciso falseá-la narrativamente para que ela seja viabilizada. E aqui a mentira da inclusão, entre aspas, dá a tônica do discurso como um todo. E aí eu começo com um exemplo bastante cruel. Com uma compreensão muito clara e especial da proporção do desemprego e das formas precárias do trabalho no Brasil, nos espaços, nos circuitos da economia popular, por exemplo, o interino Michel Temer alimenta a distorção no seu pronunciamento do 1º de maio, que é uma coisa de tão mórbida que é absolutamente assustadora. Vou citar ele aqui muito a contragosto. Diz o Temer: a nova lei garante os direitos não só para os empregados diretos, mas também para os temporários terceirizados e informais, todos com carteira assinada. Portanto, concede direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham. Empresários e trabalhadores poderão negociar de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem. Fim de citação do Michel Temer. Aqui eu vou me debruçar sobre duas dimensões desse movimento de ocultação subjetiva do retrocesso que aparecem no discurso do presidente. Primeiro, a ideia de autonomia negocial e, segundo, a contradição da inclusão sob formas negociadas e flexíveis. Quanto à autonomia negocial, ela não está só no discurso do Temer, né? Ela é um dos elementos discursivos mais recorrentes na defesa das reformas sociais e trabalhistas como suposta contribuição para uma liberdade do trabalhador. O argumento vai se desdobrar numa série de esferas, da jornada às férias, da representação sindical, no caso do direito brasileiro também a dispensa. A reforma reaviva, até de uma forma bem primitiva, a distorção abstrata da liberdade individual, vendendo a ideia de que as normas trabalhistas inflexíveis limitariam tal liberdade. A gente está discutindo isso ainda, né? O que é preciso ter claro aqui é quase um truísmo do ponto de vista dessa altura da história, é que a liberdade tem como pressuposto, né, não preciso nem chover nesse molhado para falar aqui um pouquinho de direitos, uma igualdade material, um equilíbrio, para que ela justamente não se torne o seu contrário imediatamente depois da sua afirmação. O direito do trabalho serve, nessa perspectiva, aos trancos e barrancos, a realização mínima desse propósito, né? Ao não permitir que uma negociação formalmente livre se torne o domínio da tirania do poder econômico, ele protege o trabalhador em sua pouca liberdade e limita o poder econômico com responsabilidade jurídica, minimamente, né? É essa equação que definitivamente a reforma trabalhista pretende romper. E ela pretende romper mesmo, ela não pretende amenizar essa equação, não, né? Diante das liberações amplas, as fraudes que ela promove e as desconstituições das vias processuais, especialmente, de acesso a direitos, né? Além do material, o processo de trabalho também é desconstituído. Isso para dizer um pouquinho do desmonte já sistematicamente promovido da Justiça do Trabalho e que não nos ouça aqui o ministro Ives Gandra, ou que é melhor que ele ouça mesmo, né? Que se ouvir, mas pelo menos que não nos persiga, né? O que nos persiga também é bom que todo mundo responde em conjunto, né? A desconstrução assume um ritmo de aceleração absoluto, né? Outra premissa importante para a crítica dessa autonomia negocial é o fato de que trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão definitivamente entre os mais mal pagos do mundo. Ao contrário do que vai se repetir aí como mantra definitivo na mídia, nas academias, inclusive, na discussão da reforma do trabalho, o custo da legislação trabalhista brasileira não é alto. Definitivamente não é alto. Ao contrário, ele é um dos mais baixos do mundo, né? As entidades internacionais que, de alguma forma, ousam promover comparações entre custos horários de mão de obra, vão todas constatar o fato de que o Brasil está sempre nos estratos inferiores.
É o caso de uma comparação famosa, já de 2012, do Ministério do Trabalho norte-americano, do BLS. Ele parou de mostrar essas comparações em 2012, que colocava o Brasil lá embaixo, lá no último 20% do custo horário da mão de obra industrial, considerados custos trabalhistas e sociais embutidos. E aí vem a cereja do bolo, né? Em 2017, o Financial Times publicou uma matéria que deu conta de que o custo horário de um trabalhador na indústria chinesa, contemporaneamente, ultrapassou amplamente o valor do custo horário de um trabalhador na indústria brasileira. Ou seja, o discurso de uma autonomia negocial convive com uma realidade contundente de pobreza e de miséria no trabalho brasileiro, que é bastante evidente. Dizer que um trabalhador terá mais liberdade para conceber as suas horas de trabalho, é claro, é um cinismo absoluto, né, e muito perverso. O trabalhador brasileiro é, na sua maioria, empobrecido e depende do trabalho que desempenha, está ameaçado pelo desemprego e não tem, evidentemente, condições negociais para, de alguma forma, empreender processos individuais. Cederá, invariavelmente, a tudo aquilo que se lhe exige, né? Mas o mantra está aí, da autonomia radical sobre si, com uma eficiência terrível na moldagem das subjetividades, e o relato, talvez, do professor José Luiz me confirme isso um pouco. Aí abre-se a segunda dimensão da minha análise da reforma trabalhista, que é a constituição discursiva da sua base de legitimação por meio do discurso do empreendedorismo e da ideia de inclusão. E aqui eu vou citar mais uma vez, muito a contragosto, outro trecho desses aí que é de embrulhar o estômago. Um trecho do deputado do parecer o parecer do deputado Rogério Marinho ao PL da reforma trabalhista, em que ele diz: é preciso pensar naqueles que estão relegados à informalidade ou ao subemprego, muitas vezes porque a sua realidade de vida não se encaixa na forma rígida e atual que é a CLT. Isso é o Rogério Marinho dizendo lá no parecer do PL da reforma trabalhista. Então, para mim, um dos elementos centrais para o falseamento discursivo da reforma é, como visto, a ideia de autonomia de trabalho e a inclusão de trabalhadores informais. E aqui a lógica é simples e bastante, mais uma vez, cínica. Sugere-se, de alguma forma, que existem margens do mundo do trabalho e que, porque o centro seria, em tese, excessivamente protegido, é que essas margens seriam existentes. Para reformar, contudo, a proposta visa transpor as experiências, justamente, né? A reforma visa transpor as experiências dessas margens e daquele que pareceu ser o maior laboratório capitalista, do modo de exploração capitalista no século XX e no século XXI, que é justamente o trabalho por conta própria. A ideia do empreendedorismo como ideia vai ser desenvolvida ao longo do século XX e do século XXI de maneira muito intensa nas margens do assalariamento padrão, né? A despeito de, nominalmente, o trabalho por conta própria ser descrito como independente, autônomo ou empreendedor, essa modalidade de trabalho, que de alguma forma é a musa inspiradora da reforma trabalhista, guarda, do ponto de vista estrutural, uma relação inversamente proporcional com o desenvolvimento econômico e humano. Esclareço. No quadro geral, quanto mais desenvolvido um país é, menor é a incidência do chamado trabalho independente, autônomo por conta própria. No plano global, a OIT vai dizer que, em 2013, a taxa de trabalhadores por conta própria em economias avançadas é de 9%. Aí, de fato, são profissionais liberais, gente que trabalha por conta própria. Enquanto em países de desenvolvimento, ela sobe para 40% e chega a 50% em economias menos desenvolvidas, que têm o trabalho por conta própria como forma básica de inserção no mundo do trabalho. Da mesma forma, nos países menos desenvolvidos, quanto mais pobre o sujeito é, mais chance ele tem de trabalhar por conta própria. E a OIT, ainda em 2013, vai dizer que a parcela dos trabalhadores mais pobres, aqueles que vivem com menos de 1,25 dólares por dia, está altamente concentrada no trabalho por conta própria. E o Brasil confirma um pouco essas tendências, né? O que torna esse acoplamento discursivo entre o trabalho autônomo empreendedor e a realidade do empreendedorismo popular uma coisa bastante perversa. Cerca de 25% da população economicamente ativa brasileira está no trabalho por conta própria. No geral, são trabalhadores com remunerações abaixo da média nacional e, obviamente, abaixo do emprego formal, indicando uma base que é empobrecida e vulnerável. É uma parcela da população de baixíssima escolaridade,
60% concluiu o ensino fundamental e com prevalências de atividades como vendas, vendas simplificadas de alimentos ou como atividades da construção civil, o que demonstra de maneira bastante esclarecedora que não é uma questão propriamente de uma escolha livre, empreendedora, mas de alguma forma economias de um modo possível de viver, né, ou de pura precariedade. E tem também um dado importante, que é a desigualdade de gênero e raça em relação aos campos do trabalho informal autônomo por conta própria. Os dados do IPED 2015 vão dizer o seguinte, que o rendimento mensal médio de um trabalhador por conta própria é 17,6% menor do que um rendimento médio de um trabalhador assalariado. Ou seja, já ganha menos do que um trabalhador assalariado. Quando a gente considera a raça, o elemento racial, os pertencimentos raciais, os trabalhadores por conta própria, negros e negras, ganham 41,8% menos do que um trabalhador por conta própria branco e 47% menos do que os trabalhadores formais brancos. Ou seja, eles ganham 41% menos do que um autônomo branco e 47% menos do que um empregado formal branco. Considerando o gênero, as mulheres trabalhadoras por conta própria ganham, em média, 30% menos do que os homens na mesma posição, trabalhadores por conta própria, e 40% menos do que os empregados formais homens. E aqui, para falar um pouco de consubstancialidade ou interseccionalidade, quando a gente cruza gênero e raça, como marcadores sociais sobrepostos, as mulheres negras por conta própria, as empreendedoras do discurso da reforma, ganham 60,5% menos do que homens trabalhadores brancos por conta própria e 65% menos do que homens brancos empregados formais. Ou seja, ao reproduzir esse desenho institucional, a reforma é, além de tudo, racista e sexista. Ao se inspirar nesses quadros de um suposto empreendedorismo do trabalho autônomo. Quanto tempo que eu tenho? 5 minutos? A despeito disso tudo, tem um certo hiato na literatura sociológica e na literatura jurídica, especialmente do direito do trabalho brasileiro em relação ao trabalho por conta própria. Numa das poucas análises sistemáticas que existe, um professor, um sociólogo, que é o Reginaldo Prandi, que depois começou a estudar só religião e saiu um pouco das relações de trabalho, mas na sua tese de doutorado, na década de 70, avalia algumas experiências do trabalho por conta própria em São Paulo e Salvador e vai problematizar um pouco a função que o trabalho por conta própria tem no modelo capitalista. Ele vai identificar, num primeiro plano, uma marcha geral de destruição das formas autônomas do trabalho e a sua incorporação ao regime geral do assalariamento. E, num segundo momento, vai visualizar para aqueles que ficam ainda nessas margens algumas funções muito importantes, como funções associadas à própria reprodução da vida social no modelo produtivo e, com a concentração nos estratos de baixa qualificação, também uma função suficiente, ou uma função importante na garantia da depressão salarial generalizada, né? O capitalismo, vai dizer o Prandi, tolera o trabalho por conta própria, enquanto ele não se opõe ao mercado e se incumba de bens e serviços de baixo rendimento. Mas a partir do momento que ele vira uma outra coisa, o quadro muda de figura. O trabalho por conta própria se firma, então, desde a afirmação da modernidade, como espaço de expansão, na verdade, da exploração capitalista. Ele traz em si uma suposta antítese ao modelo capitalista de produção na sua descrição, porque é um trabalho independente ou autônomo, mas essa antítese, evidentemente, não se realiza. Ou ele se incorpora ao regime geral do emprego, ou barateia indiretamente a força de trabalho, ou, no final das contas, contribui indiretamente para a produção por meio da reprodução da vida social, além de projetar lá os fundamentos sexistas e raciais da divisão hierárquica do trabalho. O que me parece, a despeito dessa ausência de análise, de uma análise, de certo modo, marginal do trabalho autônomo ou por conta própria, tanto na sociologia quanto no direito, é que o presente pede por uma mudança dessas análises bastante urgente. Porque, me parece, da década de 70 para cá, a ordem de coisas mudou um pouco. O trabalho por conta própria, me parece, se coloca para o sistema capitalista como a forma desejada do assalariamento contemporâneo. De alguma forma, é como se essa margem tivesse funcionado como um laboratório de práticas e uma incubadora discursiva do capitalismo contemporâneo. A partir do momento, então, que o regime salarial padrão se coloca como um obstáculo à expansão do modelo de acumulação, as funções do trabalho por conta própria acabam absolutamente revisitadas. E, de certa maneira, em todas as análises do mundo do trabalho de agora, né, para falar do congresso recente lá de trabalho e tecnologia, quando a gente fala de trabalho desmaterializado, reticularizado, por plataformas, tecnológicos, essa se torna, de alguma forma, a nova plataforma ontológica do trabalho proletário do presente, né? E aí, me parece que é chegado,
de certo modo, um momento de cumeada daquilo que um sociólogo francês muito pouco lido no Brasil, que chama Philippe de Hirbarne, vai chamar da grande ilusão do presente. Ele vai dizer que a grande ilusão da modernidade é a seguinte frase: vocês serão todos mestres. Essa frase, que dá o título ao livro mais famoso dele, parece também um pouco a provocação do professor Ricardo Antunes, na palestra da manhã, de hoje de manhã, ao dizer que o próximo livro dele vai chamar O Privilégio da Servidão, ao tratar do mundo contemporâneo do trabalho. E me parece que o Brasil é um testemunho vivo disso tudo, né? Para finalizar, em brevíssimas palavras, né, o que a reforma evidentemente quer não é estender o que está do centro para as margens, mas, ao contrário, tornar o centro tão precário quanto as margens. E, para isso, mobiliza e controla as subjetividades marginais para que elas naturalizem a violência e devolvam discursivamente isso tudo, né, alimentem essa contradição entre as verdades objetiva e subjetiva que a reforma propõe. E é uma contradição essa dupla verdade estabelecida, né? Mas o que me parece, também para terminar numa nota um pouco menos pessimista, é que talvez essa contradição tenha sido alimentada demais, a ponto de torná-la insustentável. As taxas de reprovação da reforma do governo interino estabelecido, as grandes paralisações, a greve do dia 28 e a sensação que dá, às vezes, de que algo vai explodir a qualquer momento, confirma um pouco a força, o excesso nessa contradição, né? E a constatação de que essa verdade subjetiva, falseada, talvez tenha ido um pouco longe demais. E aqui, para voltar para o Bourdieu, ele vai dizer no mesmo texto que a supressão de direitos como técnica, abre aspas, como técnica de ajustamento comercial e financeiro, tende a colocar a nu a violência estrutural. E aqui eu me reporto à consideração da professora Ana, que é justamente o desnudar da ideologia, né, que a professora se reporta ao Pachucanes citando, né? Na perspectiva do Bourdieu, esse desnudamento da verdade objetiva da violência estrutural, quando há um excesso nas técnicas de ajustamento comercial e financeiro, desnuda a verdade objetiva e, de alguma forma, coloca tudo em risco. E, para nós, nesse momento da história, ela parece que já está muito mais do que exposta na reforma trabalhista brasileira, né? Obrigado, era isso.